A sequência de um dos filmes mais aclamados de terror de todos os tempos finalmente chega quase 40 anos depois. Mas vale a pena assistir. Eu sou Alan Camilo e esse é o Review em 10 de Doutor Sono. I don't know about magic. I was called it The Shining. Here's Johnny! O filme é uma adaptação do Stephen King que conta a história do Danny Torrance anos depois dos acontecimentos de O Iluminado, o livro dele que virou filme do Kubrick em 1980. O Danny é interpretado pelo Ian McGregor e a gente tem também a Rebecca Ferguson como a vilã da história. Nesse universo a gente tem os Iluminados, que são aqueles que têm certos poderes como se fosse um sexto sentido, e nessa história é mostrado como isso pode ser usado tanto pro bem como pro mal, ou até não usado pra quem não sabe que tem esse dom. Como forma de a gente se aprofundar nisso, com base no Iluminado, agora um grupo itinerante usa dessa fonte de energia, que é como se fosse um vapor, e então tem todo esse mercado, entre aspas, de quem consegue esse tal vapor que fica guardado em latas, então se você é iluminado você vai se sentir mais no poder. O que eu mais curti foi um dos temas mais delicados, que acaba sendo bem a graça do filme, que é lidar com o vício, tanto de quem tem os poderes e usa o vapor, como pelo protagonista que aprendeu com o pai que a bebida pode ser a saída para os problemas. Então no começo do filme fica claro que ele quer melhorar e que ele teria passado todo esse tempo, desde que o pai tentou matar ele décadas atrás, se perdendo nas drogas. Então o filme tem uma outra vez um jumpscare ou uma cena mais tensa, mas se a gente comparar com a atmosfera mais pesada que era o Iluminado, esse daí não tá nem perto. Isso não é uma coisa ruim, mesmo porque é uma forma da gente consome, e pensando do lado de lá, que se faz o terror, hoje mudou bastante. Dos poucos pontos negativos, eu acho que estão só na história original, e não no trabalho da adaptação. Uma coisa que eu também comentei na review do It 2 é que o Stephen King tem sérios problemas em encerrar uma história. No Doutor Sono a gente vê como se fosse um epílogo inédito, que é uma forma de complementar a história e a experiência de quem leu, e isso é muito foda. Mas até chegar lá, tem alguns pontos que deram uma engasgada no caminho, mas não vou comentar aqui porque senão seria spoiler. Também acho que tem outro problema, que é sobre os flashbacks que o Danny tem com os pais dele. Então você tem os dois atores da época, um deles é o Jack Nicholson, para esse filme. Nas cenas que eles mostram do Iluminado, eles regravaram esses trechos com outros atores, que não são tão bons. E não é como se eu estivesse esperando, ou que eu achasse que fosse simples de você querer bancar e se arriscar num papel icônico desse nível, mas só ficou meio com cara de teatro, que dá um contraste absurdo pra quem conhece as cenas originais e também é mais dramático que as atuações desse próprio filme. Uma coisa que eu queria muito que eles tivessem feito, e aí eu vejo que um dos obstáculos pode ser grana, claro, seria recriar cenas digitalmente, ou simplesmente passar os trechos remasterizados do filme que já tá feito. Tá meio que uma normal hoje fazer isso no cinema. A gente tem exemplos como Blade Runner e Star Wars, pra poder recriar os atores da época quando você tem uma sequência. Então mesmo que o trabalho fosse perceptível, eu acho que as cenas teriam muito mais peso. E o filme é dirigido pelo Mike Flanagan, que fez o Geralt's Game, da Netflix, que é outro adaptado do Stephen King, e o trabalho dele foi absurdo, porque, pensa, ele precisou equilibrar muita coisa. Ele pega um filme de 1980, onde o terror era muito diferente, e esse próprio filme é tido como um dos melhores do gênero nesses últimos quase 40 anos. E o Mike também está trabalhando com a sequência de uma obra do Kubrick, que é um dos diretores mais aclamados desde sempre, e ao mesmo tempo ele ainda tenta agradar quem conhece os livros originais de Stephen King, O Iluminado e Doutor Sono. Então pensa, se o Kubrick mudou alguma coisa do livro quando adaptou naquela época, o filme de hoje precisa ter os acontecimentos das 3 obras aí, pra não dar um erro da linha temporal. Se no final do livro do Iluminado o Hotel Overlook pega fogo, que é o que acontece, mas se no final do filme isso não acontece, nesse filme do Doutor Sono ele precisa preencher esse buraco, ao mesmo tempo que ele precisa continuar a seguir a história do livro Doutor Sono. E não me vem à cabeça nenhum outro filme que precisasse ser feito dessa forma, que seja uma adaptação tão distante assim de uma sequência, por exemplo. Por coincidência, eu acho que o caso mais parecido é o outro do Kubrick, que é 2001, Odisseia no Espaço. O livro de 68, que foi escrito junto com o filme quase, teve a sequência dos anos 80, chamada 2010, e também foi adaptado para o cinema, no caso, outro diretor que pegou, assim como agora no Doutor Sono. Eu sou fã dos trabalhos do Kubrick, do Arthur C. Clarke, que escreveu 2001 e o 2010. Eu não gostei do 2010, eu acho que a história em si é desnecessária, tanto que 2001 é o primeiro de uma quadrilogia que ele fez, que não precisava ter existido. Mas nesse caso o problema tá no material original, na história e não em como ele foi adaptado. Pensando que o próprio Stephen King não gostou do filme O Iluminado, e alguns anos depois ele mesmo fez uma versão adaptada do que ele queria,
achei um grande desafio para pegar uma obra dele e trabalhar em cima. A distância entre o primeiro e o segundo livros é quase a mesma dos filmes, ou seja, foram quase 4 décadas, e por isso que eu acho que é evidente para quem leu que a cabeça do Stephen King mudou bastante ao fazer essa sequência, mesmo porque ele tem a média de lançamento de mais de um livro por ano há quase meio século. Se você levar em consideração os contos que ele fez, essa média sobe pra 2, então é de se esperar que o tom das histórias mude um pouco também. Daí você tem um cara que claramente tem admiração e respeito pelo outro, que vai adaptar essa ideia pro cinema e vai mexer numa coisa sagrada. Por isso, o Mike Flanagan precisa abraçar e respeitar os fãs desses autores de um jeito absurdo. E é espetacular e bastante satisfatório ver que ele conseguiu passar por esses pontos e mostrar que ele tem bastante carinho por isso tudo. E bom, tirando a mudança de cenário e de um ou outro ponto, essa é uma das adaptações mais fiéis de Stephen King que eu já assisti. Eu peguei pra ler Doutor Sono há pouco tempo, justo por saber que o filme dava pra sair, e é como se tudo fosse transcrito. De falas até algumas situações, a própria linha temporal, a atmosfera. Enfim, eu fiz um texto na Infogeek explicando justamente isso. Se você acessar o site, vai ver uma lista completa das comparações. Então depois que você ouvir o episódio, você pode ir lá no site e dar uma lida. Acho que a diferença mais gritante é eles darem uma dosada na violência. O que é bastante compreensível, eles fizeram uma coisa até parecida com isso quando adaptaram It e o It 2, que também fiz o episódio aqui do Review em 10. Então esse filme conseguiu filtrar bastante coisa. Ele também tá um pouco menos sexualizado, tem alguns elementos mais místicos e bruxos que seguem uma coisa mais explícita, e acaba sendo complicado colocar isso num filme sem ser tão gratuito. E falando em gratuito, cada momento do filme foi muito bem marcado. Ele segue um ritmo bacana, e meu maior medo era que as referências do Iluminado fossem ficar jogadas. Tipo, olha essa referência. Como se fosse um filme da Pixar ou da Marvel, sabe? E de novo, felizmente, eles souberam segurar nisso. E só no terceiro ato do filme que a gente tem esse grande fanservice, por assim dizer. Tudo vai te deixar com um sorriso no rosto se você é fã, ou vai te fazer querer ver o primeiro se você nunca tiver assistido. Nota 9 de 10. Assista se você é fã do livro, fã de O Iluminado e tem a cabeça aberta o suficiente para saber que quem fez a sequência adaptada tem bastante respeito pelas obras. E esse foi mais um Review em 10, espero que você tenha gostado. E até a próxima.